Olá, pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Estou com vocês mais uma vez aqui para falarmos sobre a nossa estratégia de médio e curto prazo, o rastreador de tendências. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Lembrando que o rastreador é a nossa estratégia que une fundamentos e gráficos, mas é o gráfico aqui que define o ponto de compra e de venda das ações, e o intuito é mostrar na prática como a estratégia funciona, né, como nós fazemos o acompanhamento aí durante os dias. Inclusive, hoje nós vamos fazer uma revisão, né, daqueles ativos que nós comentamos na semana passada para entender o que aconteceu, o que a gente fez, o que a gente não fez e o que a gente teria feito aqui nessas ações. Antes de falar dos resultados da estratégia, comentar um pouquinho aqui sobre o Ibovespa. O Ibovespa segue, né, esse meio aqui, que não vai para cima nem para baixo, na casa dos 126 a 129 mil pontos. Agora embolou no curto prazo, praticamente sem tendência, sendo que para baixo aqui 121 mil pontos, para cima 134, ele segue no meio do movimento. Como a estratégia é curto e médio prazos, né, o que vale mais para a gente ainda é a trajetória principal do Ibovespa, que é altista, não dá para falar em baixa ainda, né, mesmo que o Ibovespa venha alcançar aqui os 121 mil pontos, tá? Eu lembro que nós temos outras estratégias também, essa aqui é uma estratégia de baixo giro, não é uma estratégia para fazer operação todos os dias ou todas as semanas, apesar que praticamente todo dia a gente indica alguma recomendação, e é uma estratégia que até hoje não fechou ainda no negativo, tá? Vou deixar até o nosso site aqui para vocês, quem quiser aproveitar as nossas promoções, tem as assinaturas, e aqui no relatório de performance tem as estratégias de longo prazo e as estratégias de médio e de curto prazos, tá? Swing trade, rastreador, long short, top picks, aí que são as nossas principais estratégias. Swing trade 5 a 10 dias, rastreador de 3 a 6 meses, top picks é a nossa carteira semanal. Em relação ao rastreador, esse ano aqui nós estamos um pouquinho positivo, 1,3, o Ibovespa com uma baixa de quase 6%, e aqui a gente tem o histórico do Ibovespa, né? E tudo, como eu já comentei algumas vezes, a gente explica como funciona, como dividir o dinheiro, quando comprar, quando vender. Com 10 minutos por dia, tranquilamente, o investidor consegue acompanhar pelo Telegram, pelo aplicativo ou pelo nosso sistema. E, claro, qualquer dúvida pode falar com a nossa equipe de atendimento. E tudo, né, pessoal, feito de maneira transparente, independente, com os melhores resultados do mercado. A gente faz questão de estar tudo transparente, tem as operações que, inclusive, eu faço ali em conta real, tudo fica registrado, vai para a PMEC, é auditado. A gente sempre faz questão, né, de ter 101% aí de transparência e mostrar na prática como as coisas funcionam. Vamos começar então aqui com as ações. Petrobras, né, está praticamente igual à última semana. Essa é uma das vantagens que eu comento sempre sobre o gráfico, né? O que a gente acha interessante? Ou operar fundamento, que são as nossas carteiras de longo prazo, ou operar gráfico. O complicado é operar notícias, é ficar no meio, porque a gente fica sem visualização, a gente fica sem visibilidade do que fazer. Por fundamentos, a gente vai entender se a queda foi fundamentada ou não, se não foi, a ação fica mais barata, né? A gente vai olhar muito mais para esses aspectos quantitativos, qualitativos, e aqui a gente vai olhar para o preço. A Petrobras, né, vai mudar o presidente da Petrobras, vai pagar mais dividendos, menos dividendos, o que importa é o movimento no gráfico, daí a gente não sofre à toa. Ou seja, quem tem ações da Petrobras pensando com uma visão mais de médio e curto prazos, e não é segredo para ninguém que a gente prefere outras empresas por parte de fundamentos, mas no gráfico segue dentro do canal de alta, só venderíamos, né, se rompesse aqui o canal de alta para baixo. Então, sem preocupações nesse momento com Petrobras, lembrando que hoje nós vamos ver as ações todas aqui no gráfico semanal. Outra é a Vale, a mesma coisa, né? O minério acumulou mais uma semana de baixa e a Vale está vindo encontrar aqui o suporte na casa dos 56. Segue a mesma situação que a gente já vem comentando desde quando ela estava no meio do movimento ali em janeiro. Quem tem a ação não teria por que vender nesse momento, e quem não tem espera, né? Porque ela pode bater no 56 e voltar. Esse movimento que ela fez aqui, o movimento que ela fez aqui, e aqui ela fez um rompimento falso, que a gente chama, mas essa parte aqui, esse suporte 56, 57 reais é um preço forte, né? Se a Vale romper aqui para baixo, aí sim as ações podem cair mais, tá? Lembrando que
O gráfico não serve para adivinhar nada, né, pessoal? Simplesmente a gente segue os pontos de compra e de venda. Tá? Acho que essa é a principal questão do gráfico. Muita gente faz o uso do gráfico de uma maneira como tentar adivinhar. Não, a gente só vai seguir a tendência, né? O que os preços aí vem mostrando. Temos aqui a Ferbasa, né, pessoal, que eu comentei que a gente estava de olho, né? A Ferbasa, por exemplo, é uma empresa que, por parte de fundamentos, a gente gosta demais, inclusive tem aqui na descrição um relatório grátis ali falando da Ferbasa, a gente acha uma ação barata, mas graficamente não está interessante, né? É um momento de ciclo de baixa do ferro cromo, né? E olhando graficamente, ela rompeu aqui para baixo o gráfico. Ah, eu tenho a Ferbasa por fundamentos, não vamos misturar. Óbvio que eu posso ter as duas estratégias, né? Eu tenho a Ferbasa na minha carteira de longo prazo, mas não tenho a Ferbasa no meu investimento de curto prazo. Então é tranquilo em relação a isso e o investidor vai definir qual é o melhor perfil dele, né? Se é operar um pouco do dinheiro no longo prazo, outro no curto prazo, só curto prazo ou só longo prazo. A gente não faz juízo de valor, por isso que nós temos estratégias diferentes para conseguir atender todos os perfis, tá? No caso da Ferbasa, ela rompeu aqui para baixo. Então, nesse momento, não tem por que comprar a Ferbasa. A não ser que ela tivesse segurado um pouquinho, ou se ela voltar a operar acima dos 9, porque essa região dos 9 é muito forte, poderia dar uma possibilidade de compra aqui na Ferbasa. Outra ação que nós gostamos, barata aqui, a Guararapes Cachoeiro, ela deu uma estilingada aqui, um rompimento forte, né, na semana passada, caiu na última semana, mas segue interessante, inclusive, para compra aqui, em função do rompimento dessa linha de baixa, tá? O que a gente busca é sempre um canal de alta, e a gente gosta muito de comprar no rompimento de linha de baixa, um suporte forte, ou rompimento de um canal de baixa também, são as principais figuras, vamos dizer assim, que pode acionar uma compra aqui no rastreador, então segue interessante aí a Guararapes. Outra que eu comentei que em termos de fundamento nós preferimos outras, né? A gente prefere a JBS, a própria Minerva, mas que já divulgou resultados melhores, né? Com endividamento menor, foi Brasil Foods, que vinha de uma grande tendência de baixa e agora está numa pernada de alta aqui, vindo lá dos R$ 5, já está quase R$ 17. Na verdade, fechou R$ 16,50 na última semana, tá? No caso aqui de Brasil Foods, o canal está mais estreito, né? O que facilita as entradas quando bate na parte inferior do canal. Porque quem não conseguiu entrar lá embaixo pode entrar quando o preço bate no canal, na parte de baixo e volta a subir. É bem interessante, a gente faz esse tipo de recomendação também, mas nesse momento está um pouco afastado, né? Porque se eu comprasse aqui, a venda seria só na parte de fora do canal. Quem está comprado segue, quem está fora fica olhando, né, até uma aproximação, algum movimento mais interessante. Lembrando, né, pessoal, que os stops médios são em torno de 8% e a média dos melhores ganhos em torno de 60% nessa estratégia e tem uma taxa de acerto de 70%, ou seja, vamos perder também. Porque essa média aqui que eu estou falando de 70% é uma média histórica, né? 3R segue na mesma coisa, por isso que é a vantagem de olhar o gráfico, né? Olha quanta coisa, notícia boa, notícia ruim, e o preço basicamente não se movimentou. Na última semana, ele mais uma vez bateu lá na casa dos 26, R$ 27. Segue interessante para compra, né? Comprando aqui na casa dos 29, o stop seria abaixo aqui dos R$ 25 e para cima ainda segue os 48. E outra questão que eu comento sempre é o tempo, né? Não tem como a gente saber o tempo que vai demorar para bater ou para subir. Às vezes demora uma semana, às vezes demora 6 meses para subir uma ação. Isso aqui, infelizmente, não depende da gente. Mas quanto mais bater aqui, mais forte fica. Em algum momento tem a possibilidade aqui de subida, segue interessante. O Bitcoin, eu peguei aqui o QBTC, né? Eu tinha até comentado na outra semana que uma das nossas estratégias de curto prazo a gente fez uma redução do Bitcoin e graficamente ele bateu lá naquele ponto que a gente estava falando, na máxima histórica ali do QBTC e poderia dar uma segurada. Vamos ver como é que ele se mantém aí na próxima semana. Ele tinha rompido o canal de alta para cima, indicando mais alta ou a possibilidade de algum esgotamento de alta, e ele bateu lá e deu uma baixada, tá? Vamos ver. Se ele não conseguir romper, é possível que dê uma realizada maior, ou então ele rompe com força, né? Mas nesse momento, a mesma coisa. Quem está comprado, segue comprado, até podendo, quem não reduzir um pedaço da posição, seria vender metade da posição, com uma visão mais de curto prazo. Por outro lado, quem está fora, segue fora aqui, tá? O risco de compra aqui está mais alto, tá? E a Uzi Minas, a mesma coisa, né? A Uzi Minas caiu nessas últimas 2 semanas,
mas também fez esse rompimento aqui do canal de baixa para cima. Segue interessante para quem está posicionado, né? Porque comprar aqui não dá, o fundo está na casa dos R$ 6, é muito arriscado graficamente. Ah, Thiago, tá querendo dizer que vai cair. Não, não é isso. Como eu falei, a gente não tenta adivinhar nada. A questão é que se eu comprar aqui, eu preciso ter um ponto de stop, e o fundo está aqui. Seria embaixo do fundo. Então, é um percentual muito grande, né? Vamos ver se a Uzi Minas faz mais um desse movimento aqui, que a gente chama de N, né? Que dá uma respirada para subir, ou se ele quebra essa tendência de alta, né? Tem uma boa possibilidade aqui de voltar a subir a Uzi Minas. Lembrando, né, pessoal, não esqueçam ali, para quem quiser aproveitar a nossa promoção, e quem quiser conhecer um pouco mais da Capitalismo, vou deixar os contatos aqui nos comentários, na descrição, o nosso e-mail e o WhatsApp, né? Mandem uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.